Oi, gente, meu nome é Caroline e eu vou falar um pouquinho sobre o crime de rixa, que está disposto no artigo 137 do Código Penal, onde configura ser crime participar de rixa salvo para separar os contendores, com pena de detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Parágrafo único. Se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. O que seria a rixa? A rixa é um crime de luta, um combate desordenado, uma briga generalizada, vamos dizer assim, em que não há a possibilidade de distinguir a conduta dos agentes. E também é necessário que ela envolva, que esse crime, né, para ser configurado, envolva 3 pessoas ou mais. Quando há casos de violência, assim, de que envolvam apenas 2 pessoas, ela configura apenas como uma prática, é configurada apenas como uma prática de contravenção via de fato ou de lesão corporal recíproca. Então é importante haver 3 pessoas envolvidas para ser de fato um crime de rixa. Um exemplo que parece ser um crime de rixa, mas não é, seriam aquelas brigas entre torcidas organizadas de time de futebol, em que há aquele quebra-quebra, mas por haver essa distinção, essa possibilidade de distinguir as torcidas, né, ela acaba se classificando como uma lesão, um crime de lesão corporal e não de um crime de rixa. Acho que um exemplo melhor, né, um crime de rixa de fato seriam aquelas brigas em carnavais, que não há de fato uma distinção de grupos, mas aquele quebra-quebra sem motivação, sem uma violência indeterminada, né? Que vai um na onda do outro e quando vê tá todo mundo se agredindo, mas não necessariamente, né, não há uma distinção de grupos e de o que está havendo naquela situação. Vamos lá. E quanto à tutela, essa legislação, ela tutela basicamente, né, tem como objetivo tutelar a segurança dos indivíduos, dos envolvidos, segurança física, segurança mental, mas também acaba indiretamente tutelando a ordem pública. Então, só querendo repassar um pouquinho, porque é importante, as características para ser configurado o crime de rixa, né, são haver uma briga generalizada, envolver 3 pessoas ou mais, ter um emprego de violência indeterminada e não ser possível distinguir os grupos ou as condutas dos grupos, né? Distinguir grupos, né? Como eu falei anteriormente, das torcidas era possível a distinção, mas aqui tem essa necessidade de não ser possível distinguir grupos ou condutas ou qualquer conduta dos envolvidos. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais eu posso falar. Sobre os sujeitos, né? Classificação de sujeitos ativos e passivos. Neste caso, nessa hipótese de crime de rixa, todos os sujeitos são, querendo ou não, classificados como sujeitos ativos e passivos simultaneamente. É um caso de um episódio, né, de agressão mútua, de uma coisa recíproca, então todos acabam sendo ambos, né, ambos os sujeitos. O crime também, em sua forma, pode ser simples, né, como os outros, os demais. Esse crime pode ser simples ou qualificado. Na sua forma simples, né, como já estava ali no direitinho escrito no artigo, a pena será apenas de 15 dias a 2 meses. E neste caso não há nenhuma agressão desproporcional, vamos dizer assim. E já a forma qualificada, ela necessita ter essa agressão, ela somente será configurada, qualificada, quando houver
esse excesso de agressão, de violência, em que resultem em dois casos. Ela pode resultando, né, em lesão corporal grave ou gravíssima, daí já é um crime qualificado. Ou resultando em morte também, já é um crime qualificado. Quando o crime é qualificado, ele envolve todos os participantes, todos os envolvidos da rixa, né, do crime. Ou seja, quando há a lesão corporal grave, até mesmo o lesionado ele é envolvido e responderá, assim como os demais, todos os outros, na forma qualificada. E quando há morte, a mesma coisa, né? Todos os envolvidos, diretamente conectados, responsáveis ou não pela aquela morte, vão responder na forma qualificada. E é isso, é importante. E vamos ver. Também há a exceção, né? E além da forma qualificada, há um aumento de pena. Com o parágrafo único, na verdade, né, do artigo 187, ele já caracteriza a qualificação, né? Onde ele fala, se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação, apenas pelo fato. A pessoa participou, não importa se ela foi lesionada, se não foi lesionada, se ela bateu em quem, se matou ou não matou, de fato, se foi envolvido diretamente ou não, só pelo fato dela participar, ela vai estar respondendo pela forma qualificada. Né? Aqui, segundo o parágrafo único do artigo 187. E a pena aumenta, né? Em vez de ser a pena a detenção de 15, ela aumentará para uma detenção de 6 meses a 2 anos. Eu acho que falei meio embolado isso, mas acho que deu para entender. Também há exceção. Participar de rixa salvos para separar os contendores. Significa, então, que esse artigo ele assegura a não responsabilização daqueles que estariam no meio, intervendo ali, para separar, na verdade, né, para ajudar e não para participar de fato. Então, esses não respondem, não serão penalizados. Deixa eu ver o que mais eu posso falar. Sobre a consumação e a tentativa. A consumação ela é dada apenas pela participação.